Glórias a Deus. Queridos irmãos, vamos meditar na palavra do Senhor nesta noite. Eu também quero ainda, irmãos, mais uma vez lembrar, que ontem eu fiz uma promessa, que a irmã Rosinha trabalhou muito nesses 2 dias, rapaz. A bichinha trabalhou, viu, que não foi brincadeira, não. E teve o apoio da Samara, da Livinha, que também ajudaram ela ontem, para concluir lá os docinhos. Então, ela trabalhou muito mesmo. Ontem nós chegamos em casa, ela estava exausta mesmo. Mas eu cumpri a promessa que eu fiz ontem, viu, irmãos? Quem lembra? Eu cumpri. Rapaz, hoje... Só que ela não quis ovos, Mas teve pão, tapioca, Maria Maluca, pão de queijo. Rapaz. Pois para a glória de Deus, está aí restaurada. E aniversário agora, irmão, só se Deus permitir daqui a 10 anos, nos 70, Se Deus permitir. Porque eu falei até ontem para o irmão Chiquinho, minha oração é que Deus me dê o vigor que esse homem tem, 90 anos, estava na igreja ontem, está aí hoje, ó. O irmão Manuel Evangelista, que vem lá do Maracanaú com a bicicletazinha dele, esse vigor, 74 anos, ó, irmão Manuel. Aí eu só quero que Deus me dê esse vigor, viu, desses homens, viu? Em nome de Jesus. Ontem, rapaz, os cabos aqui já estavam dizendo que, vai se ajoelhar, não se levanta mais. Aí, rapaz, misericórdia. Vamos à meditação da palavra, irmãos. Lucas, capítulo 22. Quem for achando vai dizendo amém. Apesar que a irmã Sulamita, através do louvor, já deu muito bem a introdução a essa mensagem que nós vamos ministrar aqui esta noite. Ou melhor dizendo, o Espírito Santo de Deus, através da irmã Sulamita. Lucas 22, capítulo 22, vamos ler somente um versículo, irmãos. O versículo 20. Quem achou diz amém. Diz assim a palavra do Senhor. Depois da ceia, Jesus tomou o cálice de vinho e disse: este é o cálice da nova aliança. Algumas versões pode ter do Novo Testamento, outras versões pode ter o pacto, mas tudo é a mesma coisa, é aliança, contrato. Então ali Jesus estava fazendo um contrato conosco, a igreja. Então esse é o cálice da nova aliança, é uma aliança. É como alguém que casa, Tem ali uma espécie de contrato, porque cada qual tem suas responsabilidades dentro do casamento. E o Senhor estava naquele momento fazendo uma aliança, confirmando, e Ele estava confirmando a aliança confirmada com o meu sangue, que é derramado como sacrifício por vocês. Então, a parte de Jesus nessa aliança foi derramar o seu sangue, pagar o preço dos nossos pecados. Amém, irmãos? Vamos orar, irmãos. Senhor Deus e Pai, muito obrigado por essa oportunidade, mais uma vez, estar aqui no teu altar, Pai, para ministrar a tua palavra, para, juntamente com meus irmãos em Cristo, Pai, a tua igreja, teus filhos, a tua noiva, Pai, estarmos aqui celebrando mais uma ceia, Pai, estarmos aqui celebrando mais uma vez, meu Deus, as tuas promessas para nossas vidas, Pai. Senhor, sê com todo esse momento, Pai, fala a cada coração e usa a minha vida, Pai, eu te peço, porque eu sou completamente dependente do Senhor, e que tudo aqui seja para a glória e honra do nome santo de Jesus. A igreja diz amém. Amém. Glórias a Deus. Aplauda o Senhor Jesus. Meus irmãos, esse momento que Jesus firma essa aliança é um dos momentos mais sagrados da história que nós podemos observar. É a última ceia, ali Jesus com os seus discípulos. Ele estava ali promovendo
a última ceia. A última ceia nós podemos dizer, mas podemos dizer também que era a primeira. Como assim, pastor? Porque, irmãos, até aquele momento se comemorava a Páscoa. A partir daquele momento a igreja começa a praticar a ceia do Senhor, como nós vamos fazer aqui hoje. E a última por quê? Porque a partir daquele momento, irmão, o Jesus daqui a pouco ia ser entregue, ia ser crucificado, ia morrer, ressuscitar, e nós conhecemos toda a história. Então, era a primeira ceia porque Jesus estava instituindo a ceia, mas era a última porque era a última que Jesus participava. Essa ceia é interessante porque Jesus não está falando somente de morte, da sua morte. Apesar que ele fala que o sangue ia ser derramado, a sua carne seria como pão, seria partido, mas ele está falando de algo mais, irmãos. Ele está falando aqui de uma aliança eterna. Uma aliança eterna que nunca teria fim, irmãos. Porque quando a gente vê, irmãos, no Antigo Testamento, o sangue, quando era derramado, irmãos, era sempre como um símbolo do dia da expiação. Ou seja, matava um animal, derramava aquele sangue, pegava o sangue daquele animal, e aí, irmãos, jogava sobre o povo, e ali daqui a um ano fazia novamente. Era algo, irmãos, que não era para a vida toda. E a expiação, irmãos, significa o quê? A expiação, olha só o que o dicionário diz. Significa a reparação de uma falta, de uma culpa ou de um pecado. Era a reparação de um pecado, de uma culpa, através do sacrifício, ou do sofrimento, ou da penitência. Mas, no caso aqui, irmãos, era de animais até esse momento. Mas agora não. Agora não era mais o sangue de animais. Agora era o sangue do próprio Filho de Deus que ia ser derramado. Agora, irmãos, também não era mais provisório, de ano em ano. Agora seria derramado e pago o preço pelos pecados definitivamente. Então, essa cena aqui, ela vai marcar uma transição. A transição, irmão, daquilo que era sombra até esse momento para a realidade. Porque a própria palavra de Deus fala que tudo que aconteceu no Antigo Testamento eram sombras daquilo que aconteceria no Novo Testamento. Sombras como, pastor? Eram como uma representação. Por exemplo, quando a gente vê Isaac ali sendo oferecido como sacrifício, é uma representação que o Filho, Jesus Cristo, também seria entregue como sacrifício. Quando a gente vê lá no Êxodo, as pessoas colocando o sangue na porta das suas casas para guardar suas casas, também é um símbolo que o sangue no Novo Testamento, o sangue de Jesus, seria um sangue que iria guardar as nossas vidas e as nossas casas. Amém, irmãos? Então, o sangue de Jesus agora não é apenas um símbolo, não, mas é, irmãos, a base da nossa salvação, da nossa comunhão com Deus, e é um símbolo da nossa vitória, irmãos, porque foi o sangue do Senhor Jesus Cristo que nos resgatou, irmãos, da nossa vã maneira de viver. Foi o sangue de Jesus, irmãos, que nos deu a vitória sobre o pecado. Foi o sangue do Senhor Jesus Cristo, irmãos, que nos deu a vitória sobre a nossa velha natureza. É o sangue do Senhor Jesus Cristo, irmãos, que nos faz novas criaturas. É o sangue que tem poder, irmãos. Ele vai dizer, irmão, no versículo 20, esse cálice é a nova aliança no meu sangue. Porque a partir desse momento, como eu falei, o sangue estabelece uma nova aliança. Nós estamos vivendo, irmãos, debaixo dessa aliança aqui.
Cada um que recebeu Jesus como Senhor e Salvador está debaixo dessa aliança. Nós agora não vivemos mais de qualquer jeito, irmãos. É como quem é casado. Não pode viver de qualquer jeito. Você tem uma aliança com sua esposa. E nós temos uma aliança com Jesus. Quem está debaixo dessa aliança, irmãos, tem um compromisso com Jesus. Não pode mais viver de qualquer jeito, irmãos. Você não pode mais viver como você vivia antes. Você não pode viver, irmãos, sendo levado pelos seus desejos, pela sua carne, pela sua natureza antiga. Não. Você foi lavado pelo sangue de Jesus. Você firmou uma aliança com Jesus. Você agora tem uma nova natureza. Você agora, irmãos, está envolvido completamente com as coisas espirituais, porque os seus olhos foram abertos. Você não vive mais em trevas. Agora você vive na luz. Agora você vive debaixo da potente mão do Senhor Jesus. Então, queridos irmãos, o sangue, ele estabelece uma nova aliança. A antiga aliança, irmãos, era limitada. Ela era repetitiva, mas era limitada. Todos os anos o pessoal matava animais, todos os anos se sacrificava, repetia todos os anos. Mas, irmãos, era limitada, irmãos. Por quê? Porque aquele sangue daqueles animais, irmãos, uma simbologia do sangue que viria depois de todo o poder, ele só valia aquele ano. Perdoava, não perdoava, irmãos. Ele cobria o pecado do povo diante de Deus. Ele só cobria. Aí todo ano o pessoal tinha que ir lá, porque era limitado. Mas, irmãos, o sangue de Jesus Cristo, irmãos, ele vai inaugurar algo que é definitivo. Não é repetitivo, é definitivo. Não é mais por obras, mas é pela graça de Deus. E essa nova aliança, irmãos, muito melhor ainda, ela nos dá acesso direto a Deus. Antes, tinha que se ir ao sacerdote, o sacerdote que levava o sangue lá, no Santo dos Santos, era somente o sacerdote, o sumo sacerdote, que tinha acesso a Deus, a presença de Deus. Mas depois que Jesus derramou o seu sangue, que nós reconhecemos que Jesus é o Senhor e Salvador, nós firmamos uma aliança com Ele, agora nós temos acesso direto a Deus. Aonde quer que a gente esteja, irmão, é na fila do banco, é lavando o prato, é dirigindo o carro, é capinando um mato, aonde você quiser, você tem acesso a Deus. É você só olhar para o céu e começar a falar com o seu Pai, porque Ele está com o ouvido inclinado para a sua oração. Você tem acesso direto, aonde quer que você esteja, a presença santa do Senhor. Você tem acesso direto para clamar ao Senhor no momento da angústia, no momento de dificuldade, em meio à luta, em meio à aflição. O Senhor tem as portas do céu abertas para você, que está com aliança com o Senhor. Amém? Glórias a Deus. Hebreus capítulo 8, versículo 6, vai nos instruir dizendo o seguinte, falando de Jesus e essa nova aliança. Vai dizer assim, Hebreus 8, 6. Mas agora Jesus obteve um ministério tanto mais excelente, é mais excelente a obra de Cristo, quanto é também mediador de uma superior aliança instituída com base em superiores promessas. Enquanto no Antigo Testamento, irmãos, as pessoas tinham promessas, mas com Jesus essas promessas são bem superiores, irmãos. Com Jesus essa aliança é mais excelente. Nessa nova aliança, irmãos, nós agora, irmãos, temos uma garantia maior, irmãos, porque sem sangue derramado não haveria aliança, e sem aliança não haveria da nossa parte relacionamento com Deus. Então, irmãos, uma coisa puxa a outra. Através do sangue,
através da aliança do Senhor Jesus, firmada no seu sangue, agora nós temos novamente um relacionamento com Deus. Porque antes nós vivíamos, irmãos, sem acesso a Deus. Porque antes, irmãos, nós vivíamos separados de Deus. Lá em Isaías vai dizer que o que nos faz separação de Deus são nossos pecados. Mas a partir do momento que Jesus paga o preço dos nossos pecados, agora nós temos acesso a Deus. É por isso que Jesus nos ensina a chamar Deus de Abba Pai. Ora, meu paizinho, agora nós temos intimidade com Deus, agora nós podemos ir para a presença de Deus. Muito mais do que isso, irmãos. O versículo, volta lá para Lucas 22, 20, vai dizer: semelhante tomou o cálice depois de cear, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue derramado por vocês. Pode voltar. Você está vendo que ele está dizendo que esse sangue foi derramado por nós, irmãos. Foi derramado, este cálice é a nova aliança do meu sangue, que é derramado por vocês. Jesus, irmãos, ele veio derramar seu sangue em nosso favor, e esse sangue foi derramado de forma substitutiva, né? Ele substituiu ali os nossos pecados derramando o seu sangue. Ele pagou o preço do nosso pecado. Não é que substituiu o nosso pecado, ele pagou o preço do nosso pecado. Ele substituiu o nosso lugar. Ele morreu em nosso lugar. Porque diante de Deus, irmãos, os culpados éramos nós. A palavra de Deus diz, irmão, que o salário do pecado é a morte. E se nós vivíamos no pecado, irmão, qual era o nosso salário? Morrer eternamente. Ou seja, afastado de Deus eternamente. Mas Jesus, ele derrama o seu sangue, irmãos, para nos substituir. Ele morreu em nosso lugar. Ele pagou o preço que era nosso. Ele estava no nosso lugar. Jesus, ele tomou o lugar do pecador, sem ter pecado. Ele tomou o lugar do pecador. E esse perdão, irmãos, não é uma coisa que Jesus fez emocionalmente, não. É uma coisa que é como se fosse algo legal, assim, diante da justiça. É como se ele estivesse pagando o preço diante de um tribunal, diante de um juiz. Nós éramos culpados, mas Jesus diz: olha, eu estou pagando o preço deles, agora eles vão ser absolvidos de toda a culpa. E é algo espiritual, porque a partir do momento que nós somos absolvidos de toda a culpa, agora nós temos comunhão com o Pai, nós temos acesso ao Pai. Agora nós não somos mais afastados do Pai. Agora nós temos livre acesso à presença de Deus, porque o sangue de Jesus abriu as portas para nós. Quem está compreendendo? E agora, irmãos, o pecado não é mais encoberto, não, irmãos, como na antiga aliança. Esse ano está tudo bem com Deus, mas no próximo ano eu tenho que matar mais animais para que meu pecado seja coberto. Não. A partir do momento que nós recebemos Jesus, o sangue dele nos lavou, irmãos, a partir de agora, irmãos, o pecado é removido e não mais encoberto. Amém? O sangue, irmãos, ele nos limpa completamente das nossas culpas. A partir do momento que nós recebemos Jesus, irmãos, tudo aquilo fica para trás. Eu fiz questão de mostrar algumas fotos ontem. Amém, irmãos? Para que irmãos, aquelas fotos? Só para mostrar que aquilo era o antigo Flávio. Não era mais o Flávio da atualidade. Aquilo ali não faz mais parte da minha vida, o Senhor apagou. O Senhor me perdoou, o Senhor me lavou, o Senhor me limpou. Amém, irmãos? A irmã, um bocado de irmão dizendo: rapaz, mas o pastor era tão maguinho, não era? Era, irmão. Parecia uma vara de virar tripa, não era? Magro.
Aí eu disse, não, irmão, ali foi quando eu voltei da África, fazendo missão lá na África. Estava bem magrinho, porque lá não estava brincando, né? Mas, irmãos, então, ali era a velha criatura, né, irmãos? Nas mesas de bebida, as bebedeiras, quando a gente não tinha um entendimento. Ali é o que a Bíblia chama o tempo da ignorância, quando a gente não tem o conhecimento ainda de quem era Deus. Não tinha o conhecimento de quem era Deus. É o tempo da ignorância que a Bíblia chama. Porque nós não sabíamos ainda, mas a partir do momento que Deus revelou o seu Filho através da sua palavra, quer seja escrita, quer seja falada, quer seja pregada, e a gente recebe a palavra e as promessas de Deus para nossas vidas, e o Espírito Santo de Deus faz a obra, nos transformando por dentro, nós nascemos de novo e somos novas criaturas. Amém, irmãos? Então o sangue, ele vai nos limpar completamente das nossas culpas. Nós fizemos muita besteira no passado, quando nós éramos no tempo da ignorância, mas nós somos lavados dessas culpas, irmão. Aquilo foi apagado, aquilo foi lançado fora. A palavra de Deus vai dizer em 1 João, capítulo 1, versículo 7, mas se andarmos na luz, olha, tem que andar na luz, como ele anda, o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. É todo pecado, irmãos. Não é qualquer pecado, não. Ele nos purifica de todo pecado, de todo. Ah, mas esse camarada antes matou não sei quantas pessoas, agora está na igreja. Jesus Cristo purificou de todo pecado, irmãos. Não é só pecado pequeno, não. Não tem pecado pequeno nem pecado grande, é todo pecado. Ah, mas aquele irmão mentia demais. Mas agora não está mais mentindo. Então foi lavado e agora é uma nova criatura. Eu já vi muitas pessoas, irmãos, receberem Jesus, mas ainda continuaram carregando suas culpas. Aqui nessa igreja mesmo, um irmão uma vez veio falar comigo. Esse irmão não está mais com a gente não, viu, irmãos? Ele tinha tido uma aventura sexual com uma pessoa do mesmo sexo, ele. E um dia ele veio falar comigo. Pastor, eu não consigo esquecer aquilo não. Eu recebi Jesus, eu sou uma nova criatura, mas eu não consigo esquecer aquela besteira que eu fiz não. Meu irmão, esqueça, porque Deus já esqueceu. Você é uma nova criatura. Já vi também casos, irmãos, de o irmão esquecer, tá certo? Esqueceu, recebeu Jesus, é uma nova criatura, vive uma nova vida. Mas muitas vezes, no caso que eu tratei aqui, né? A irmã não esqueceu. Não, porque no tempo que ele era do mundo, ele bebia, me traía, me traiu muito. Irmãos, isso o Senhor já apagou, ele é uma nova criatura. Até hoje ele está vivendo na igreja, está dependendo de Jesus, tem dado bom testemunho, então, isso era no passado. O Senhor Jesus apagou. Sabe quem é que gosta de trazer nossos pecados muito do passado para o presente, para querer nos acusar? O diabo. O diabo, vez por outra, ele quer trazer. Ah, mas agora você está assim, mas você não se lembra. Não, você era assim. Era. Mas agora nós somos lavados pelo sangue de Jesus. Mas agora nós somos novas criaturas. Mas agora, irmão, nós vivemos na direção do Espírito Santo de Deus que habita em nós. Mas agora a nossa vida, irmãos, vive para o reino de Deus e para o Senhor Jesus e a sua glória. Amém, irmãos? Vejam bem, irmãos, há pessoas que carregam ainda essas culpas, mas o Senhor Jesus Cristo nos lavou. O sangue de Jesus, irmãos, ele transforma nossas vidas por dentro, porque o sangue do Senhor Jesus, irmãos, purifica a nossa consciência, tirando a consciência de culpa, tirando a consciência do pecado passado.
É o que diz em Hebreus capítulo 9, versículo 14. Muito mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno, a si mesmo ofereceu sem mácula a Deus, purificará a nossa consciência de obras mortas, para que sirvamos ao Deus que é vivo, meus irmãos. As obras mortas, as obras do passado, não podem mais ocupar a nossa consciência, nem estar, meus irmãos, nos carregando de culpa, porque isso são obras mortas, irmãos, e agora nós servimos um Deus que é vivo, um Deus que está presente nas nossas vidas, e nos dando nova vida. Não, o Senhor Jesus não apenas perdoa, mas purifica o nosso interior. Ele nos faz novas criaturas. Ele nos transforma por dentro. Olha, eu vou dizer uma coisa para vocês. O crente, aquele que recebeu Jesus verdadeiramente, ele tem que ser transformado. Eu sei, irmãos, que na nossa vida é um processo. A cada dia nós estamos sendo aperfeiçoados pelo Espírito Santo de Deus. Amém? Amém? Há muitas áreas da nossa vida que precisam ser alinhadas com a vontade de Deus. Muitas coisas, irmãos, o Senhor, no momento da conversão, qual é a transformação completa que acontece no momento da conversão? É que a gente reconhece que é pecador, que a gente reconhece que precisa de Jesus, nossos olhos espirituais são abertos, a gente agora começa a compreender que há dois caminhos. Se a gente continuar naquela vida de pecado, a gente vai caminhar para o inferno, mas se a gente recebe o sacrifício de Jesus, a gente sabe que tem a promessa de irmos morar com Ele eternamente no céu. A gente sabe de tudo isso, mas vez por outra, a velha natureza, a carne, os pontos que nós somos vulneráveis quer voltar à tona, e aí o Espírito Santo de Deus vai trabalhando. Ele vai nos aperfeiçoando, Ele vai nos moldando, Ele vai, irmão, transformando muitas áreas das nossas vidas, Ele vai nos modificando. Há pessoas, irmãos, que quando receberam Jesus, eram muito explosivas, iradas, e aí Deus vai transformando, aquela pessoa vai tendo uma paz sobrenatural com o tempo. Lógico que muitos ainda levam tempo, outros, irmãos, viviam numa vida, irmãos, que as pessoas olhavam e diziam assim: não, esse aí nunca vai fugir dessa vida. Mas Deus trabalhou e foi transformando. Outros Deus transforma imediatamente, outros vão tendo um processo maior. Não sei se os irmãos notaram, passou uma foto ontem, quando eu botei lá a parte que eu comecei a namorar com a Rosinha, eu com um cigarrão na boca, os irmãos viram? Alguém notou? Lá na bica, eu estava acendendo um cigarro lá, o cigarrão na boca, porque foi muito rápido. A Rosinha estava sentada assim, perto de uma pedra. Pois é, irmão, era aquela vida. Aquela que tinha um rapaz tocando violão, ali era uma bebedeira. Mas Deus me purificou, irmãos. Eu não sinto mais falta de bebida, eu não sinto mais falta de cigarro, eu não sinto mais falta dessas coisas na minha vida, irmãos, porque a minha vida agora é totalmente diferente. A minha consciência está purificada. Agora eu vivo na presença de Deus. Agora eu sei, irmão, não tem nada melhor, irmãos, do que você estar numa roda de crente, irmãos. Irmão, com aquela pizza zona calabresa, seja lá o que for, irmão, com aquela, como é o nome daquela que a gente gosta, que só é Sprite, né? Rapaz, é bom demais, meu irmão. Não precisa de negócio de caixa, não é não, irmão? De cachaça, não precisa de cerveja. Irmão, e vou dizer uma coisa, viu? É conversa para mais de metro. Bichinho para gostar de conversar é crente, viu? Rapaz, mas é bom, viu? É bom. E tem mais. Tem uns irmãos aqui que eu vou dizer uma coisa, viu, irmão? Se botar uma garrafa de café, menino, uma garrafa de café vai ligeiro demais, rapaz. E é bom demais, irmão. Essa é uma nova vida, irmão, sem peso, sem culpa.
Ali, naquela falsa alegria, você se reunia ali, aí bebia. No outro dia, irmão, parece que tinha assim um bumbo tocando na sua cabeça, aquele arrependimento, aquele mal-estar, o pessoal tinha um dizer que até hoje eu não compreendi esse dizer, se alguém souber depois me diz, que era na boca um gosto de guarda-chuva. Alguém entende isso aí? Até hoje eu não compreendi isso aí. Por que irmão? Gosto de guarda-chuva molhado, sei lá, uma coisa assim. Mas era isso mesmo, irmão, era um gosto ruim, era coisa ruim. Essa aqui, bichinha. Ei, princesa, essa aqui fez muito caldo de ovo para mim, ó, irmão, para curar da ressaca. Não estava com medo nada. Aí ela, eu vou fazer um caldinho de ovo para você, você quer? Sim. Ela ia fazer, bem apimentadozinho. Mas hoje eu não preciso mais disso não, irmão. Hoje eu não preciso mais disso. A verdadeira felicidade é viver na presença do Senhor. A verdadeira felicidade é viver em comunhão com Deus e com os irmãos em Cristo. Essa é a nossa verdadeira alegria. Amém? Você pode dar uma salva de palmas para o Senhor Jesus, irmão? Então, irmãos, o Senhor não apenas perdoa, Ele purifica o nosso interior, Ele remove a culpa, a vergonha e remove a condenação eterna que nós tínhamos, irmãos. Ele pega, irmão, nos liberta da prisão do passado. Ele nos liberta das coisas do passado. E Ele produz essa liberdade interior que hoje nós temos. Uma liberdade, irmãos. Não somos mais prisioneiros de nenhum vício. Não somos mais prisioneiros das coisas do passado. Nós somos livres, irmãos, em Cristo Jesus. A consciência limpa, irmãos, é que nos permite ter uma comunhão com Deus. Porque você se lembra lá no princípio, Adão, quando ele pecou, ele se escondeu de Deus. Por quê? Porque a consciência dele estava suja diante de Deus, e diante de Deus nós não podemos ter comunhão com o pecado nas nossas vidas. Mas hoje não. Por que a gente vem para a presença de Deus? Por que a gente adora a Deus? Por que a gente ora a Deus? Porque a nossa consciência está limpa diante de Deus, porque nós temos a consciência que nossos pecados foram lavados, porque nós temos a consciência, irmãos, que hoje nós temos acesso a Deus, porque nós temos a consciência, irmãos, que o Senhor Jesus nos resgatou, irmãos, nos reconciliou para estarmos diante de Deus. Nós podemos pecar? Podemos, mas hoje, irmãos, é quando nós pecamos e o Espírito Santo de Deus toca no nosso coração, imediatamente nos arrependemos e pedimos perdão a Deus. E é por isso que nós vivemos na presença dele, com a nossa consciência limpa. O livro de Romanos capítulo 8, versículo 1 vai dizer que não há mais nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Tem alguém aqui que está em Cristo Jesus, meus irmãos? Não tem condenação para nós, não. Tem liberdade, irmãos. Liberdade. O sangue, irmão, não apenas absolve, não, irmãos, mas ele restaura nossas vidas completamente, irmãos. Amém? Versículo, Hebreus 10, 19. Portanto, meus irmãos, tendo ousadia para entrar no santuário, pelo que, igreja? Sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que Ele nos abriu por meio do véu, isso é, pela sua carne, e tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemo-nos com um coração sincero, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e o corpo lavado com água pura. Então, irmãos, hoje nós podemos entrar com ousadia
na presença de Deus pelo sangue de Jesus. Hoje nós podemos ter acesso a Deus, porque antes havia separação, mas hoje nós temos acesso, e esse véu que havia foi rasgado pelo sangue do Senhor Jesus, foi rasgado pelo sacrifício do Senhor Jesus. A gente sabe que no templo do Antigo Testamento, do lugar santo para o santo do santo, onde somente o sumo sacerdote podia entrar com o sangue dos animais para oferecer a Deus, havia uma cortina. Mas no dia que Jesus Cristo foi crucificado, esse véu, irmãos, essa cortina foi rasgada de cima a baixo. Não foi de baixo para cima, mas foi de cima para baixo. Ou seja, a partir daquele momento, Deus estava dizendo que veio de cima para baixo. Agora, todos que recebem Jesus como Senhor e Salvador, reconhecem esse sacrifício dele, têm livre acesso à minha presença. O véu foi rasgado. Nós podemos nos aproximar de Deus com confiança. A comunhão com Deus foi restaurada e a presença de Deus deixou de ser restrita. Agora nós podemos ir para a presença do Senhor, qualquer um de nós, a qualquer momento, irmãos. Quero também meditar com os irmãos Apocalipse 12, 11, para nós já irmos para o final. O sangue que nos dá, esse sangue de Jesus, ele nos dá também uma vitória espiritual. A palavra de Deus vai dizer: eles venceram por causa do sangue do Cordeiro e por causa da palavra do testemunho que deram. E mesmo diante da morte, não amaram a própria vida. Eles venceram pelo sangue do Cordeiro, porque é esse sangue do Cordeiro que nos garante a vitória sobre o inimigo, irmãos. Não importa o que o inimigo trame, o que o inimigo queira fazer, o que o inimigo diga, o que o inimigo prepare, é o sangue de Jesus que está sobre as nossas vidas, que nos garante a vitória sobre o inimigo. Nós não lutamos por vitória. Diga assim: eu não luto por vitória. Eu luto em vitória, porque nós já somos mais do que vencedores. Amém, irmãos? Nós lutamos em vitória, irmão. Nós já temos a vitória. Nós não vamos lutar por vitória, não. Nós lutamos em vitória, porque nós já temos a vitória. Nós já alcançamos a vitória, irmãos. O sangue do Senhor nos protege espiritualmente, porque a autoridade, ela vem da obra de Cristo na cruz do Calvário. E essa vitória, irmãos, ela é mantida por fé. Ela é mantida, irmãos, quando nós alimentamos a nossa fé. Quando nós, irmãos, pagamos o preço, porque nós sabemos que o Senhor Jesus já conquistou para nós na cruz do Calvário, e nós permanecemos firmes no Senhor Jesus. Quando nós permanecemos firmes, crendo nas promessas de Jesus para nossas vidas, irmãos, essa vitória que Ele nos deu continua sobre as nossas vidas, irmãos. Romanos 8:37 vai dizer: mas em todas essas coisas nós somos mais do que vencedores. Aí ele vai dar uma relação de coisas, irmão. Na área da necessidade, não é a fome, não é a perseguição, não é a nudez, não é a espada, nada, irmão. Em todas essas coisas nós somos mais do que vencedores. Em todas essas áreas, irmão, nós somos mais do que vencedores, porque nós, irmãos, estamos em Cristo Jesus. Eu vejo muito bem, irmãos, isso aqui parecido quando
Golias, ele estava desafiando o povo de Deus. Todos os dias ele ia, gritava e desafiava o povo de Deus. Eu vejo como um inimigo hoje, desafiando a igreja, desafiando o povo. Aí um jovenzinho, Davi, ele vai e ele diz: eu vou contra esse gigante aí. E aí o pessoal quer preparar ele, botar armadura e tudo. Ele: não, tira isso aí que não dá certo não. Ele pega algumas pedras, ele pega ali uma funda, né, que é uma arma de jogar pedra, e ele vai, e quando ele chega diante do gigante, o gigante começa a dizer: rapaz, esse aí, que é isso? Tu vem contra mim, tu pensa que tu vem pegar um cachorro, né? Não. Aí, qual é a resposta de Davi para aquele gigante? Você vem contra mim, com lança e espada ou escudo, que eu não me lembro direito, mas eu vou contra ti, em nome do Senhor dos Exércitos. E Davi, aparentemente mais frágil, Davi, aparentemente mais indefeso, ele pega aquela pedra e ele joga só uma, porque ali foi direcionada pela mão de Deus e derruba aquele gigante. Eu quero te dizer, irmãos, que pode se levantar gigantes nas nossas vidas. O inimigo pode estar furioso conosco, o inimigo pode se levantar contra nós, mas a gente tem que se levantar na autoridade do nome de Jesus. O sangue de Jesus está sobre a minha vida, e essa vitória que Ele tem me garantido, e é contra ti, é com essa vitória que eu vou contra ti esta noite, e digo: você está repreendido, porque a vitória é nossa, irmãos. Amém, irmãos? Em nome de Jesus, irmãos. Eu acho engraçado, irmãos, tem um rapaz que, vez por outra, eu assisto alguns vídeos dele. Esse camarada, ele é campeão, irmãos, de levantamento de peso, aqueles pesos bem grandes. Ele levanta 400 e tantos quilos, irmão. E ele é bem magrinho, irmão. O nome dele é Anatoly. Parece que é russo, uma coisa assim. Aí ele se disfarça de faxineiro, irmãos. Ele bota um macacão, que ele é bem magrinho, sabe, João Dano? Aí ele vai para as academias e tem aqueles bombadão, ó. Aí ele chega lá limpando. Aí diz: eu posso levantar esse peso também? Os caras começam a fazer com ele. Aí, esse doido: rapaz, tu é doido, tu quer levantar um peso desse, rapaz? Né? Rapaz, aí os caras fazem mangá. Não, tu vai se machucar, sai daí. Não, mas eu quero lembrar, deixa eu... Aí o camarada vai lá, irmão, e levanta aquele pesão, ó. A primeira coisa que os caras fazem é pegar nos músculos dele, para saber se ele tem. Né? Porque o camarada bem magrinho, rapaz, levanta. Ele disse que o slogan dele, que ele é o destruidor de egos, né? Os caras tudo. O que eu quero dizer com isso, irmãos? Que pessoalmente, irmão, nós podemos nos parecer fracos. O inimigo pode parecer mais forte que nós. Mas no mundo espiritual, irmãos, a gente envergonha o inimigo. Se a gente se posicionar, irmãos, se a gente compreender a força que a gente tem através do Senhor Jesus nas nossas vidas, que Ele já nos garantiu a vitória no mundo espiritual, que em Cristo Jesus nós somos mais do que vencedores, irmão. O inimigo pode rugir, o inimigo pode mostrar os seus músculos, o inimigo pode dizer que é mais forte do que nós, mas nós vamos envergonhar, porque maior é o que está em nós, porque o sangue do Senhor Jesus, Ele tem todo o poder nas nossas vidas, e é o sangue de Jesus que nos dá a vitória. Aleluia, irmãos. Quando a gente vê, irmão, lá em João, capítulo 19, o versículo 33 e 34. João 19, 33 e 34. Quando, porém, chegaram a Jesus, vendo que já estava morto, não lhe quebraram as pernas. Porque isso aqui era uma profecia, viu, irmãos? No Salmo vai dizendo que nenhum osso dele seria quebrado. E se confirmou a profecia. Mas um dos soldados lhe abriu o lado com uma lança, e logo saiu o que, irmãos? Sangue e água.
É só o 34 mesmo. O que a gente aprende aqui, irmãos? Eu aprendo aqui, irmãos, que quando a gente fala que o sangue de Jesus foi derramado por nós, isso aqui não é algo simbólico, não. O sangue dele verdadeiramente foi derramado por mim e por você. Além dos cravos na mão e nos pés, o sangue foi derramado com a lança no seu lado. E ele derramou o seu sangue por nós. Não é só simbolismo, não. É real. O sangue de Jesus foi derramado por mim e por você. A gente aprende também, irmãos, que não foi só uma gotinha, não. Ele foi derramado completamente. Se a gente ficar só nas mãos e nos pés, a gente diria, não, foi ali, porque foi ferido na mão, nos pés. Mas quando ele foi ferido, irmãos, no lado, o seu sangue todo, completamente se esvaiu para pagar o preço do pecado que era meu e que era seu. O preço do pecado, ele foi pago integralmente, porque até a última gota de sangue do Senhor Jesus foi derramado para pagar o preço dos nossos pecados, irmãos. Então, eu vejo aqui também, irmãos, que a nossa salvação não é parcial, a nossa salvação é completa. A nossa salvação completa, irmãos. E o amor de Deus foi demonstrado nesse sacrifício, porque Deus nos amou e enviou o seu Filho para morrer por nós. Esse foi o amor de Deus. Não importa o que nós éramos, o Senhor Jesus enviou o seu Filho para morrer por nós. E por aqueles que ainda não conhecem a salvação, por aqueles que ainda vão entrar por essas portas, não importa como eles vão chegar aqui, irmãos, o preço foi pago para eles também. O que eles têm que fazer é compreender o que foi feito por eles e receber o sacrifício do Senhor Jesus Cristo. Porque anteriormente nós éramos assim também, irmãos. Anteriormente nós éramos assim também. Nós não queríamos conversa com Deus. Nós vivíamos afastados de Deus. E aí, irmãos, nós não queríamos, quando a pessoa ia nos evangelizar, muitas das vezes nós éramos ignorantes. Muitas das vezes nós éramos evangelizados, irmãos, embriagados. E aí o Senhor foi trabalhando nas nossas vidas, a semente foi sendo semeada, foi uma palavra de rádio, foi um irmão da igreja que falou alguma coisa, foi um pastor que pregou na televisão, a semente foi sendo semeada, até que chegou o dia da colheita, e o Espírito Santo de Deus nos conduziu a algum lugar, onde a palavra de Deus estava sendo pregada, e Ele falou nossos corações, nos convenceu que nós éramos realmente pecadores, e nós, irmãos, aceitamos ao sacrifício de Jesus nas nossas vidas, e Ele nos lavou e nos purificou com o seu sangue. A partir daquele momento, irmãos, nós recebemos o sacrifício de Jesus e a maior prova do amor de Deus para conosco. É o que diz, irmãos, Romanos 5,8. Mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Ele não morreu porque nós merecíamos, não, irmãos. Porque nós éramos pecadores, irmãos. O sangue não foi derramado porque eu era bom, porque eu era santo, porque eu fazia as coisas certas. Não, nenhum de nós. O sangue de Jesus foi derramado porque nós éramos terríveis pecadores, estávamos afastados de Deus. Foi por isso que Ele derramou o seu sangue. Nós não merecíamos, mas o amor de Deus, Ele fez isso por nós, irmãos. Ele foi derramado esse sangue porque Deus nos amou. Ele nos amou. Nós somos, irmãos, fruto do amor de Deus. Nós só estamos aqui porque Deus, há um versículo da Bíblia que diz que Deus nos amou primeiro. E é por isso que nós estamos aqui. Ninguém é mais santo do que o outro, é melhor do que o outro. Não. Nós estamos aqui porque Deus nos amou.
e pela sua misericórdia para com as nossas vidas, Ele enviou o seu Filho para morrer por nós e pagar o preço dos nossos pecados. Amém, meus irmãos? E quando nós temos essa consciência, irmãos, nós não vamos voltar às velhas práticas, negligenciar o sacrifício de Jesus, desmerecer o sacrifício de Jesus. Não. Nós vamos cada dia mais buscar sermos fiéis a Deus. Amém, irmãos? O sangue de Jesus, irmãos, ele estabelece uma nova aliança. A aliança que nós vivemos hoje, nós temos um compromisso com Jesus. Todos nós que vivemos debaixo dessa aliança. O sangue de Jesus, irmãos, nos perdoou totalmente dos nossos pecados. Vou repetir mais uma vez. Se há pessoas que carregam ainda, irmãos, peso de pecados passados, o Senhor já te perdoou. Lança fora esse pensamento. É como se você estivesse carregando uma mochila cheia de pedras sem precisar. Você não precisa estar carregando peso. O Senhor já pagou o preço dos seus pecados. Você tem que compreender isso e viver livre. Ele nos perdoou totalmente. Ele também nos purifica profundamente. Ele nos dá acesso a Deus. E é esse sangue, o sangue do Senhor Jesus, que garante a nossa vitória espiritual. Amém, irmãos? Então, irmãos, isso não é apenas, irmãos, um tema teológico, não, para a gente estar meditando, não. Isso aqui é a base da nossa vida espiritual. A gente compreender o que aconteceu conosco quando Jesus morreu naquela cruz e derramou seu sangue. 1 Pedro, capítulo 1, 18, 19, ele resume muito bem tudo o que aconteceu conosco. Ele vai dizer, sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como o prata e o ouro, mas com o precioso sangue do Senhor Jesus Cristo que nós fomos comprados. Foi pelo sangue dele que nós fomos comprados. A pergunta que eu quero fazer esta noite para você, e você vai sair daqui esta noite respondendo para você mesmo. A pergunta não é se o sangue de Jesus ele tem poder. A pergunta não é essa. A pergunta que eu faço para você é: você está vivendo debaixo desse poder? Porque a gente sabe que o sangue de Jesus tem poder. E se o sangue de Jesus tem poder e está sobre as nossas vidas, você tem vivido debaixo desse poder? É isso que você tem que ter consciência. Porque a partir do momento que você tem consciência que o sangue de Jesus é poderoso e está sobre a tua vida, te resgatou, te lavou, te purificou, você não vai mais aceitar o diabo fazer ciranda na sua vida. Você tem que se levantar na autoridade do nome de Jesus e reivindicar o poder do sangue de Jesus sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre a tua família, sobre tudo. Você tem que reivindicar: o sangue de Jesus está sobre a minha vida e eu não aceito isso, e toda a obra do inferno vai sair, porque o sangue de Jesus tem poder. Amém, irmãos? Então, irmãos, esta noite nós vamos cear e nós vamos rememorar mais uma vez sobre o pão que simboliza o corpo de Jesus e o cálice que simboliza o sangue do Senhor Jesus, o sangue que tem poder e está sobre as nossas vidas. Amém? Somente, irmãos, aqueles que compreendem, que estão debaixo desse sangue todo-poderoso, fiquem em pé, glorificando ao Senhor Jesus esta noite.